E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, o Japão ele vai tomar umas medidas a partir do ano que vem, tá? Que vai ser muito bacana para tentar controlar essa disparidade, né, salarial entre homens e mulheres. Claro que não vai ser uma medida que, entre aspas, tá, vai beneficiar mais a geração futura, né, no caso assim, a geração mais nova que está entrando agora no mercado de trabalho, do que a atual. Porque muitos de nós, vamos falar a verdade, a realidade, muitos de nós aqui no Japão não sabem ler nem escrever. Então, para procurar esse tipo de informação que eles estão querendo fazer, o Japão está querendo fazer, fica meio complicado, tá? Mas para a geração mais nova que está vindo e para aquelas pessoas que sabem ler e escrever bem, isso vai ficar mais transparente, isso vai ajudar demais, né? Então, por isso que eu acho a importância disso, de trazer isso, porque vai ser um benefício muito grande nessa parte. Claro que muitas empresas também vão tentar dar um jeito nisso atualmente. E o que vai acontecer? Dependendo da empresa, os benefícios já podem vir a curto prazo para as pessoas atuais, né, no caso assim, que não sabem ler e escrever também. Mas de qualquer maneira, tá, não dá para se esperar muita coisa ainda mais se tratando de Japão, dependendo das situações, porque existe aquela lei, né, da disparidade de salarial entre homens e mulheres, mas parece que a coisa ainda não vingou da forma que deveria vingar. Por isso que o Japão está tomando essa decisão ainda, tá? E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, né, para você receber as matérias que estão acontecendo aqui no Japão, para você ficar sempre muito bem informado. E seja bem-vindo à família. Mas vamos começar aqui. O governo japonês começou a considerar, a exigir que as empresas divulguem níveis salariais por gênero para visualizar, tá, para ter uma melhor visão do que a empresa está fazendo, né, a diferença salarial entre homens e mulheres. A medida deve ser implementada já no próximo ano para incentivar as empresas a fazer esforços para corrigir a disparidade. Por isso que eu falo, é bacana, é bacana. Os mais antigos de canal, né, no caso assim, os mais antigos que acompanham o canal devem se lembrar disso, que eu sempre briguei por esse tipo de coisa, né? Se tem a mesma função, por que paga valores diferentes? Claro que tem serviços que, dependendo da parte braçal ali, o homem ele leva um pouco mais de vantagem em relação à mulher. O serviço braçal, ele carregar coisas, aí já viu. Mas de qualquer maneira, se é o mesmo serviço, não há porquê dar diferença. Mas vida que se segue, né? Só que não é só o Japão que faz isso, tá? Você verá mais para frente. O governo planeja exigir que as informações sejam divulgadas de acordo com a lei da promoção e participação feminina e progressão de carreira no local de trabalho, bem como os relatórios anuais de valores mobiliários. Então é bacana isso aí. Então você vê que até a parte de carreira vai ser divulgado também. Então isso vai ajudar demais as pessoas a decidirem qual empresa elas querem se candidatar. É aquela velha história, foi igual que o Kishida colocou antes dele ser eleito, tá? Tanto que eu trouxe aqui no canal, que não, entre aspas, não está faltando mão de obras em determinados setores, está faltando o quê? Bons pagadores. Então aquela empresa que está faltando gente, sinal que dependendo, a empresa não paga bem. Porque se ela pagasse bem, não iria faltar trabalhadores para aquela empresa. Vocês entenderam o negócio como é que é. Então, um grande exemplo disso são os combines. Tá? Muita gente não gosta de se candidatar a trabalhar nos combines. Tanto que uma boa parte dos combines sempre tem uma placa colocando ali, né? Procura-se funcionário, mas você vai ver o salário do combine por hora, troça lá no pé. Se você sabe que tem um local que vai te pagar um pouco mais, para que você vai ficar naquele local que você vai ganhar um pouco menos? Né? O Japão é considerado como tendo um diferencial salarial relativamente grande entre homens e mulheres. De acordo com a pesquisa de 2021 da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a diferença de renda entre homens e mulheres nos Estados Unidos e na Europa está na faixa dos 10%. Mas no Japão é de 22,5%,
o Japão ocupa o terceiro pior lugar entre os 38 países membros, atrás de Coreia do Sul com 31,5% e Israel com 22,7%. Então, por isso que eu sempre falo para as pessoas, não apontem os dedinhos, porque você vê que sempre tem algum lugar pior que o outro. Tá? Então já dá para você sacar que a Coreia e Israel são bem piores. Ao fazer com que as empresas divulguem informações sobre as disparidades salariais, o governo pretende conscientizar as empresas e acelerar os esforços para corrigir as disparidades. Por isso que eu falei que o negócio vai ser meio espartano, né? De acordo com a lei da promoção e participação feminina, dependendo do seu porte, as empresas serão obrigadas a selecionar e divulgar um ou dois indicadores, incluindo a proporção de mulheres contratadas, a porcentagem dos funcionários do sexo masculino e feminino em licença para cuidar dos filhos, porque aqui no Japão está também uma luta danada para ver, para conseguir fazer os homens tirarem a licença paternidade, tá? Eles têm direito a isso, só que tem muitas empresas que não aceitam esse tipo de coisa. Tá? Tanto que eles estão tentando fazer o quê? Em vez de tirar a licença paternidade de uma vez, divide de duas vezes, da mesma forma para as mulheres. Em vez da mulher tirar a licença maternidade de uma vez só, divide de duas vezes. Porque tem aquele tempo que a criança pode estar um pouco melhor, a mãe está em casa, esse tipo de coisa, ou o pai está em casa. Então, não há necessidade de ter ambos ao mesmo tempo. Tá? Então entrou nessa discussão no Japão e tá nisso. Tá? Então tá essa luta danada para conseguir, principalmente os homens, conseguir tirar a licença paternidade sem ganhar sanções das empresas. Mas continuando. E diferenças de gênero na duração de serviço, para que os candidatos a emprego possam usá-lo como referência na seleção de uma empresa. É aquilo que eu já havia explicado antes. Então, com esse tipo de informação, eles vão ver qual empresa paga melhor, qual empresa dá um tratamento melhor, qual empresa dá mais, assistência ao funcionário. Aí nisso vai mais para umas empresas do que para as outras. Tá? Além disso, até o ano fiscal encerrado em março de 1999, os relatórios anuais de valores mobiliários eram obrigados a listar por gênero e o número de funcionários, média de anos de serviço, idade média e valor e salário médio. Mas a discriminação por gênero foi removida em consideração ao ônus das empresas, porque dependendo da empresa ali só tinha homem, ou uma minoria só de mulher, dependendo das empresas eram discriminadas. Aquela velha ideia do valor social. Tá? Vamos ajudar tal empresa porque a empresa está tendo um respaldo melhor com o público, está ajudando melhor as pessoas, então vamos ajudar a empresa. Igual você vê que a Boticário, ela tem no Brasil, ela tem um grande trabalho com as pessoas do norte, no caso Amazonas, etc. É um trabalho fabuloso para ajudar as pessoas ali. Então, como é que se diz? Por que não ajudar uma empresa dessa? Igual a mesma coisa, é uma notícia que saiu, só que eu não notifiquei. Igual a Honda, tá aqui no Japão, ela está querendo desenvolver carros e outros segmentos à base de combustível, etc., à base de algas. E parece que eles têm um laboratório, a Honda, que eles têm um tipo de alga lá que ela cresce 3 vezes mais rápido do que a alga normal. Então nisso não haveria impactos na natureza, na parte das árvores, né? E para, repovoar essas algas seria rápido. Então, tanto que as algas elas fazem uma grande absorção de carbono também. Então haveria ganhos para todos os lados. Tanto que eu estranhei que essa notícia ela não foi divulgada em grandes mídias. Por que será? Só teve uma mídia que eu vi essa matéria, uma. Tanto que eu nem trouxe essa notícia, mas eu achei muito bacana, tanto que eu até pensei comigo, o próximo carro, dependendo que eu adquirir, eu quero que seja da Honda. Foi uma ideia assim automática, porque você vê que a Honda está tentando fazer algo bacana,
em relação a isso. Então você vê que a Honda está mexendo com a parte de natureza, né? parte do carbono e sustentabilidade. Pô, eu achei fabuloso esse tipo de coisa, meu ponto de vista, tá? Mas tem pessoas que não pensam desse jeito, mas de qualquer maneira, vida que se segue, né? Mas continuando aqui. A Agência de Serviços Financeiros está agora considerando trazer de volta a entrada dos salários médios por gênero. A professora Mari Miura, da Universidade de Sofia, especialista em disparidade do gênero, diz: a discriminação de gênero aparece na disparidade salarial. Por isso, é muito significativo que a diferença salarial entre homens e mulheres seja divulgada. Só que não dá para esquecer também que tem empresas que, quanto mais tempo a pessoa está lá, ela ganha um adicional por isso, um AT&T, pelo tempo de serviço dela também ali, aqui no Japão. Tá? Então acaba sempre, dependendo, dá uma disparidade nesse meio termo. Então tem que se tomar cuidado com isso também, verdade seja dita. Se investidores e estudantes começarem a selecionar as empresas com base com essas informações, as empresas estarão muito mais propensas a se concentrar no desenvolvimento de carreira para mulheres. É aquilo que eu estava explicando antes. O valor social da empresa. No entanto, estou preocupado se apenas os salários de funcionários em tempo integral forem divulgados. Os funcionários não regulares serão deixados de fora. O que ela quer dizer? Tempo integral, dependendo, são aqueles funcionários contratados diretos. Dependendo os de empreiteira, ou aqueles arbeitos, part-time, ou baito, né, que são meio período ou um período determinado, só vão ser deixados de fora. E nisso aí pode ser que continue havendo a disparidade de salários para essas pessoas. Tá? Então, entre homens e mulheres para esses segmentos. Então tem que se tomar muito cuidado, mas de qualquer maneira você vê que é uma medida bacana, meio que espartana, mas é só assim para as empresas tomarem conscientização. Por isso que eu já estou trazendo isso para você. Por quê? Para você já ficar atento a esse tipo de ponto. Muitas pessoas não ficam atentas a esses tipos de pontos que acontecem. É a mesma coisa dentro de uma empresa, tá? Não vou dar nome, tá? Para não ser injusto com uma nem com outra, não vou dar nome. Mas dependendo, dentro da mesma empresa, existem várias empreiteiras. E dependendo, essas várias empreiteiras, existem diferenças salariais dentro. Diferenças salariais, diferença de tratamento. Por isso que eu sempre peço para as pessoas, canso de pedir para as pessoas, antes de vocês se candidatarem a uma vaga de serviço, façam pesquisa, seja Facebook, Instagram, WhatsApp, seja lá onde for, façam uma pesquisa, entra nos grupos, pergunta, local de trabalho tal, aonde? Nesse local, nesse lugar, é bom? Como é que é o tratamento? Como é que a empreiteira funciona? A empreiteira dá assistência, a empreiteira é boa, a empreiteira não sei o quê. Por quê? Depois que você assina o contrato e entra, não tem choro me dói. Não dá para alegar, como é que você fala assim, eu não sabia. Porque você teve tempo para você se informar. É a mesma coisa que as pessoas perguntam para mim em relação de contrato de trabalho do Brasil para cá, para o Japão. Eu sempre peço para as pessoas, não assine nenhum contrato antes de fazer a pesquisa. Uma pesquisa de campo nesse termo. Por quê? Depois que você está aqui com passagem financiada, com essa crise agora da guerra, muitos setores estão caindo no serviço. Tá? E você vê que teve o terremoto também. Com o terremoto que teve, parou-se algumas linhas de trabalho da Toyota. Por quê? Falta de peças. Porque alguns fornecedores foram muito afetados com o caso do terremoto. Então você vê que é mais serviço. Então existem fatores internos e externos que tem que se tomar cuidado. E é isso que eu tento alertar as pessoas, né? Para não haver esse problema, ou conseguir mitigar esse problema que pode acontecer. É a mesma coisa. Cansei de falar do aumento da luz e gás aqui no canal. Como é um canal pequeno, né, não tem grandes divulgações, porque muita gente fala assim, é apenas o YouTubezinho que está falando. Muita gente estava reclamando no Facebook que estava pagando 40, 50, 60 mil de conta de luz e gás. Eu já havia avisado antes. Ninguém se preparou. Na hora que a bomba veio, tá aí.
Aí eu largo para lá, nem respondo, tá? Porque nem respondo pergunta nem nada, porque nesse ponto foi avisado, né? Eu trago certas medidas para cá. Tanto que no vídeo passado eu havia falado sobre a questão da lâmpada, me veio uma pergunta e eu vou responder ela aqui agora para finalizar o vídeo. Igual que eu estava falando em relação à troca de lâmpadas. Só que eu recebi uma pergunta que foi a seguinte: japonês, mas qual lâmpada que eu sei que é para qual luminária? Questão de watts. Tá? Na luminária, geralmente nas luminárias aqui do Japão, tá? Ela tem marcado o watt da lâmpada. Por quê? Existem diferenças, igual o banheiro que você toma banho, por incrível que pareça, tá? O banheiro que você toma banho, ele é um watt, uma quantidade. O banheiro que você tá lá no, como é que fala assim, o banheiro do troninho, tá? O banheiro que tem a privada lá, ele é outro watt, por incrível que pareça. Tanto que aqui onde eu moro, tá? O banheiro que eu tomo banho, a lâmpada é de 60, tá escrito na luminária, ela é 60, e no banheiro do trono, né, como é que fala assim, onde tem a privada, o assento, é de 40. Então você vê que são potências diferentes. Então fique atento a isso, tá? Então já estou trazendo esse tipo de resposta para as pessoas verem. Ah, japonesa, mas em relação à luminária grande, dependendo da luminária, você já compra com LED lá embutido. Você não precisa esquentar a cabeça, é só encaixar lá no bocal e acabou, né? Mas essa das lâmpadas, ele dá uma certa diferença, né? Então nesse ponto, fique bem atento, tá? Então só para finalizar, então se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, né? Deixa seu like e clica no sininho para você poder receber as notícias que estão acontecendo aqui no Japão, e para ficar sempre bem informado e sem firula. Tá certo? E boa sorte às próximas gerações com esse tipo de informação, porque esse tipo de informação é primordial, tá? Para a pessoa ter um sucesso ou, como é que fala assim, ou dor de cabeça dentro de uma empresa, tá? Informação é imprescindível, então façam bom uso de informações, pessoal, para não ter dor de cabeça no futuro, tá? E um abraço, até o próximo vídeo e até mais!